E para nós, como a gente sempre fala, para nós é uma alegria estar aqui. É um prazer enorme. Para quem não sabe, a gente mora hoje em Santa Catarina, na cidade de Camboriú. E nós estamos servindo lá no sul. Mas aqui sempre nós nos sentimos em casa por tudo que Deus tem feito através dessa igreja e nos tem lançado no ministério, que Deus tem estado abençoando muito. E colocando aqui, eu estava um pouco nessa semana, esses últimos dias, com até um pouquinho de preocupação enquanto eu preparava essa mensagem. E eu estava me perguntando, será que é isso mesmo? Aí até a última hora eu ainda estava rabiscando alguma coisa, amassava o papel e jogava no chão. E eu dizia, o que será que Deus quer? E com o que eu trouxe assim na última hora, e parece que começou a me vir, aí eu coloquei ali rapidinho, fechei e falei, vamos embora agora. E é assim que Deus faz muitas coisas, né? E quando nós estamos ali pela canção, essa que nós cantamos agora, de louvar a Deus, de ter nossas mãos levantadas, e é um ato de louvor, mas vem de que esse louvor? Não é de um coração agradecido que parte esse louvor? E o pastor com muita ênfase colocou a importância do coração agradecido e de dizer não à ingratidão. E conforme ele ia falando, eu estava pensando, para de falar porque você está roubando a minha mensagem. Então eu me coloco aqui com confiança e tranquilidade no meu coração, de saber que Deus, hoje Ele quer que tenhamos, que ouçamos, que Ele quer que tenhamos um coração verdadeiramente agradecido, amém? E você tem um coração agradecido? Como é que foi o ano de 2016 para você? Como é que foram os presentes de Natal? Foram maiores, foram menores? Vieram, não vieram? Foi uma alegria, foi uma decepção? Qual é a tua expectativa? Quais foram as tuas expectativas desse ano de 2016? Quais são as tuas expectativas de tudo aquilo que tu espera do Senhor? Não há nada de mal de ter esperança, de ter sonhos, de ter desejos, porque o nosso Deus, eu acredito que todos nós aqui poderíamos sentar uma tarde inteira para contar das grandes coisas que o Senhor tem feito. E muitas vezes coisas que nós não precisamos. E aí é como uma amiga disse uma vez, esses são os mimos do papai. E o papai, ele faz essas coisas para alegrar nossos corações, não faz? Então, quando nós dizemos, eu tenho o coração agradecido, e o pastor estava ali fazendo perguntas para que nós examinemos os nossos corações. E aí eu fico me perguntando, se nós fôssemos colocar aquilo que sai da nossa boca e das nossas atitudes, todos os dias que passou de 2016, será que realmente expressam um coração agradecido? Eu não sei. Seria uma coisa para nós nos examinar o coração. A palavra diz lá em Coríntios que devemos nos examinar. Faz aí algumas semanas agora de que em casa nós temos sempre o nosso devocional familiar. E num desses dias, o meu filho maior, que agora está com 14 anos, ele veio assim com um brilho nos olhos pela coisa que ele estava lendo. E ele estava lendo lá em Tiago sobre o dominar a boca, dominar a língua, né, de controlar a nossa língua. E daí ele teve aquela sacada, né, na igreja nós chamamos daquela revelação de Deus. Daquele, em inglês alguns dizem que é o aha moment, que é que Deus abriu os olhos dele para aquilo. E ele estava compartilhando de que, olhando para essa passagem, alguma coisa assim ele dizia, não adianta a gente aprender a dominar a nossa boca. Não adianta a gente aprender a controlar o que a gente fala. Porque lá nos evangelhos, Jesus diz que aquilo que o coração está cheio, fala a boca. Então mesmo que a gente aprenda a controlar a nossa boca, o nosso coração pode estar totalmente no lugar errado. E nós vamos estar vivendo e caminhando com uma conduta fora do padrão de Deus. Mas estaremos falando coisas boas. Vamos dizer amém. Vamos dizer
glória a Deus, vamos dizer, paz do Senhor quando a nossa vida está um inferno. Não é o saber falar, mas daquilo que está cheio no nosso coração, fala a boca. Então daí eu volto para a mesma pergunta. Se nós fôssemos colocar numa balança das vezes que nós expressamos gratidão e alegria no Senhor, com nossas palavras e atitudes, e nós fôssemos colocar do outro lado da balança as tantas vezes que nós nos queixamos e murmuramos e reclamamos de alguma coisa, para que lado penderia essa balança? Hoje foi um dia, né? Com esse calorão, acho que muito difícil de agradecer por esse calor. Mas aí é que eu quero colocar, não somente de se você reclama ou não do calor, isso daí é o de menos. Ainda que alguém pode redarguir, não, é importante. Tá bom, é importante. Mas lá no fundo do nosso coração, qual é a nossa atitude diante de Deus? É de gratidão pelas coisas que o Senhor tem feito? Ou muito nos murmuramos por tudo aquilo que ainda nos falta? Por tudo aquilo que não se cumpriu? Por aquela pessoa que não chegou? Por aquela promoção que não veio? Por aquele dinheiro que desapareceu? E tantas coisas mais que estamos preenchendo o nosso coração e está falando as nossas bocas e estamos ou contagiando para o bem ou estamos completamente contaminando um ambiente. Eu em casa, essa semana até, aproveitando o clima natalino, caminhando para a praia, andando para cá ou para lá, aí me veio na cabeça uma coisa e eu comecei a perguntar um por um. Eu falei, Johan é o que tem agora 8 anos. E eu perguntei, Johan, se Deus te aparecesse em sonho e dissesse, Feliz Natal, Johan, peça o que você quiser que eu te darei. O que você pediria? E ele, sem hesitar, ele falou, eu pediria para ir para o céu. Eu falei, uau, glória a Deus. E daí, naquele mesmo momento, eu puxei o Israel, que tem 10, para o lado, e Israel, o que você pediria se Deus te aparecesse num sonho e dissesse, peça-me que te darei? E ele disse, eu diria que eu não quero ir para o inferno quando eu morrer. Tá, então você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Que legal. Daí eu perguntei para minha filha, Dominique, que ela está com 12 anos. Perguntei para o meu filho Joshua, que hoje com 14. E para minha boa surpresa e alegria, todos eles disseram, eu quero ir para o céu. E eu dizia, glória a Deus, está funcionando. E aí eu perguntei para minha pequena, a Olivia, que tem... Quantos anos tem a Olivia? E a Olivia, que tem 4 anos, chega uma hora que a gente perde a conta, né? E a Olivia, ela tem 4 anos, e aí tem uma pequenininha também, para quem não conhece nossa família, ela tem 2. Ela não expressou nenhuma opinião. Mas a que tem 4... Eu perguntei, Olivia, se Deus te aparecesse em sonho e dissesse, o que é que você gostaria se você recebesse o que você quisesse? Aí ela pensou um momento e disse, eu pediria muitos presentes. Glória a Deus, né? Mas qual tem sido o pedido do seu coração? Porque Deus tem feito isso a um homem uma vez. Eu não conheço de outras situações, mas Deus fez isso com um homem, com um rei no passado, chamado Salomão. E ele disse, Deus, eu quero sabedoria. E qual tem sido o pedido do teu coração? Deus tem atendido às tuas expectativas familiares, relacionamento, finança, trabalho, etc, etc. A situação, o grande problema de tudo isso é que quando nós... Não me leve a mal, como eu já disse, não há problema nenhum em ter sonhos, em ter expectativas, em ter desejos no coração. E Deus cumpre muitas vezes. Mas o que eu quero colocar aqui é que muitas vezes nós
priorizamos os nossos sonhos. Muitas vezes nós priorizamos os nossos desejos e expectativas de tal maneira que começamos a viver o dia de amanhã. Só que a Bíblia diz, Jesus, com suas próprias palavras, disse, para não nos preocupar do dia de amanhã. E quando nós trazemos o dia de amanhã para querer que ele aconteça hoje, que seja 2016, que seja agora, aqui e agora, nós acabamos trazendo junto com ela o quê? Preocupações. Que diz que o nosso amanhã se preocupará por si mesmo. Mas quando você quer que aconteça agora, e você começa a entreter os teus pensamentos do dia de amanhã para agora, e ainda que a palavra diz que para todas as coisas debaixo do céu, existe um tempo. Existe o quê? Existe um tempo. Nós vivemos num tempo onde tudo é muito rápido, nós queremos para agora. E nós acabamos trazendo o quê? Acabamos trazendo todo tipo de males. Acabamos trazendo todo tipo de preocupação, todo tipo de ansiedade, porque nós não conseguimos mais esperar. Uma amiga, uma vez ela disse que por muitos anos ela estava dizendo, Deus, eu quero que tu me traga na minha vida um homem de Deus, que ele seja assim, 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 assado. E o tempo ia passando e ela disse, Deus, eu estou orando, estou jejuando e tu não me responde. E daí chega numa hora que ela disse, Deus, se tu não trouxer o meu marido até, não lembro agora que idade, devo um exemplo, até os 36 anos, aí também não quero mais. Ela fez 34, fez 35, os meses foram passando. Aí quando estava chegando pertinho do aniversário dela, falou, Deus quer saber de uma coisa? Pode esperar mais um pouquinho, não tem problema não. E quando é que você quer que se cumpra os propósitos de Deus na tua vida? E quando nós fazemos dessa forma com Deus, nós trazemos toda essa preocupação, toda essa ansiedade, todo esse estresse e todo o descontentamento com o hoje. De repente o hoje não faz sentido. De repente o teu coração começa a ter uma negatividade que é impressionante. E nós já não estamos mais com... Preste atenção que eu estou falando, nós já não estamos mais com o nosso alvo em Cristo, mas estamos com o nosso alvo naquilo que desejamos. Que ainda que não seja mal, ela acaba se tornando um veneno dentro de você, porque ela está acabando contigo. E esse ano de 2016, para nós, foi um ano bem corrido, tivemos bastante provação, desafio e etc. E eu também estava com muita ansiedade, e eu queria que as coisas acontecessem mais rápido, para resolver os meus problemas. Sabe onde eu fui parar? Não foi no final do ano passado, entrando para esse ano, eu fui parar no médico. E pela primeira vez eu descobri o que era uma tarja preta. Eu não sabia o que era esse negócio. Ele disse, se tu continuar nesse ritmo e nesse caminho, tu vai começar a ter depressão e ataque de pânico, alguma coisa assim que ele falou. Aí eu falei, bom, tá, então eu vou desacelerar um pouco a minha vida. E aí eu tomei meia pílula, não deu certo, tomei uma, não deu certo, tomei duas, e quando eu tomei duas eu falei, não, melhor parar com esse negócio. Mas o que eu quero trazer aqui é que você está percebendo, de repente, aquele que é o nosso tudo em tudo, aquele que preenche todas as coisas, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, de repente ele é colocado de lado e estamos, de repente, no consultório médico, precisando de uma tarja preta para controlar toda essa ansiedade, porque eu não consigo colocar o meu coração no lugar certo. Eu não estou falando e eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu não sei se você usa tarja preta ou não. Na verdade, não estava nem nas minhas anotações. Porque cada caso é um caso. De repente você tem um caso que precisa de um acompanhamento profissional. Mas esse não é o foco. O que eu estou colocando aqui é que em muitos casos, não em todos os casos, nós trazemos tudo isso porque nós não conseguimos colocar o nosso coração no lugar certo. E por não colocar o nosso coração no lugar certo, a nossa alegria, escuta isso, a nossa felicidade
E o nosso contentamento está em algo passageiro, algo material, algo desta terra. E quando isso acontece, nós nos tornamos pessoas inconstantes. Por que inconstantes? Porque um dia está bem e outro dia está mal. Nós ouvimos uma boa notícia, a bolsa está para cima, e quem investe, daqui a pouco, e daqui a pouco ele está todo triste. Porque a tua alegria está baseada em algo material, em algo terrenal, em algo carnal. Um exemplo, o nosso pastor lá dos Estados Unidos, ele contava uma história de que quando ele comprou o primeiro carro dele, lá nos Estados Unidos se dirige com 16 anos de idade já. Então, até chegar aquela idade, o jovem ele está trabalhando, e ele ganha o dinheirinho dele, e daí ele vai lá, tira a carteira, e aí a primeira coisa que ele faz é ir lá comprar o carrinho dele. Só que você vai ver, você vê até nos filmes aí, você vê que tem muito jovem com carro velho, porque não tem problema. É o primeiro carro, é a locomoção, e para ele aquilo ali é o sonho da vida dele. Então ele vai lá e compra o carrinho dele, baratinho, e está lá dirigindo. Então ele dizia que quando ele comprou o carro dele, ele falou ali o modelo, o ano, um carro antigo, velho, que aí ele foi lá e foi colocar gasolina, e lá você coloca sozinho, né? Então ele colocou ali e ficou ali só contemplando o carro dele, né? Com o peito estufado, agora eu dirijo. E daqui a pouco na frente dele aparece um Camaro brilhando, e sai um jovem do carro, da mesma idade dele, mais ou menos, e vai lá e põe a gasolina, e ele falou que ele estava olhando aquele carro e aquele jovem colocando gasolina. Aí de repente ele disse, eu olhei para o meu carro de novo com outros olhos, aí eu olhei para a Camaro dele, aí ele disse, de repente eu fiquei tão infeliz com o meu carro, e de repente começou a brotar dentro de mim um sentimento de inveja, e daqui a pouco eu não sabia o que fazer com aquele ferro velho que eu estava dirigindo. Aí ele disse que enquanto ele reclamava da vida, reclamava do carro dele, e por que eu não nasci numa família que poderia comprar um Camaro, que não sei o que lá, daqui a pouco diz que vem uma caminhonete e começa a dar ré em direção ao Camaro. E ele só observando a situação, e ele pensando, com certeza ele vai parar. E a caminhonete continuava dando ré. E daqui a pouco ele disse que vê o rapaz da Camaro lá, assim, e ele todo desesperado, fazendo sinal para o cara da caminhonete, e o cara da caminhonete não viu e foi lá e amassou a frente da Camaro. Ele falou que ele ficou vendo a situação, aí de repente ele diz, aí eu olhei de novo para o meu carro, de repente eu fiquei tão feliz com o meu carro. Mas você está vendo? Quando a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento é baseado em algo tão terrenal, de repente nos tornamos pessoas inconstantes. Mas, lá em Colossenses capítulo 3, se você quiser abrir lá em Colossenses 3, ou quiser ligar a tua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3, desde o versículo 1 nós vamos ler. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Olha o que está dizendo aqui, versículo 1 e versículo 2. Ele nos faz um convite, ele nos dá uma ordenança de que nós, que se fomos ressuscitados com Cristo, o que ele diz lá em Coríntios? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Portanto, se sois nova criatura, se a natureza divina habita dentro de ti, se fostes feito nova pessoa, não é algo novo que foi colocado na tua vida. Não é aquele carro velho que uma parte apodrece ou bate e aí coloca uma coisa nova. Não, a Bíblia diz que és nova criatura no total. E se sois feito nova criatura, então ele diz aqui, então, como nova criatura, como ressuscitado em Cristo, ou seja, o teu antigo eu morreu.
Então nada mais natural para você de que os teus olhos estejam nas coisas do céu. Nada mais natural seria de que, tanto o versículo 1 como o versículo 2, olha o que ele diz: buscai as coisas que são de cima. Versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima. Em outras palavras, que está dizendo: viva para as coisas que são do alto. Que as coisas do alto sejam a tua prioridade. Que as coisas do alto seja o que te consome por dentro. Que as tuas decisões que você toma no teu dia a dia sejam as coisas do alto. Nós viajamos bastante ministrando família. E eu penso, de que maneira que nós vamos querer contagiar nossos filhos com Cristo, se nós mesmos vivemos como pais uma vida focada nas coisas terrenais? Como é que você quer viver de forma terrenal, tentando lançar o teu filho como um foguete para o céu? Não existe. Nós estivemos ministrando num outro lugar, onde no perguntas e respostas, bate-papo, teve alguma coisa referente a onde se falou do livre-arbítrio. E existe livre-arbítrio. E podemos ensinar um monte de coisa para os nossos filhos, e etc, etc. E um dia eles decidirem um caminho diferente. A Bíblia fala sobre filho pródigo, e existem alguns textos. Está bem, mas ao mesmo tempo, nós não podemos jogar 100% disso no livre-arbítrio. Porque se vamos trabalhar no livre-arbítrio também, se o teu filho tem livre-arbítrio, por quê? Se Cristo é tão atrativo na tua vida, por que ele escolheria alguma coisa diferente daquilo que você escolheu para a tua vida? No livre-arbítrio eu estou falando. Você está entendendo? Que Cristo seja aquilo que consome a nossa vida, que seja as coisas de Deus, aquilo que brilha em nossos olhos, que a decisão daquilo que fazemos quanto a finanças, que aquilo que nossos filhos nos veem comprando, das coisas que nós falamos. Um pregador, filho de um outro evangelista super conhecido nos Estados Unidos, esse filho, eu escutei ele na rádio falando uma vez, os meus pais fizeram isso, e nós estamos sempre andando com eles. Muitas vezes eles não tiveram nem tempo muito com a gente. Ele disse, mas uma coisa, aquilo que nos contagiou, aquilo que me fez querer servir a Deus, é aquela paixão que eles tinham por Jesus. A maneira como eles viviam para Deus. E ele disse, não é somente aquilo que eles falavam, a maneira como eles cantavam na igreja, mas aquilo que eles viviam dentro de casa. E não somente aquilo que eles viviam, mas aquilo que eles falavam. Porque daquilo que está cheio o coração, fala nossa boca. E ele diz, eu nunca jamais, e eles, eu coloco aqui entre parênteses, ele se tornou um pregador, e agora ele tem um filho que também é um pregador. E esse daí, o do meio, ele disse, e outra coisa que eu considero muito importante, que me influenciou bastante, coisas de Deus, é que jamais eu ouvi os meus pais, quando eu estava sentado no banco de trás, voltando da igreja, eu nunca vi os meus pais falarem mal da igreja. Eu nunca vi os meus pais falarem mal de um irmão. Eu nunca vi os meus pais falarem de um irmão ou de uma irmã de uma maneira de deboche ou gozação. Porque os meus pais, eles demonstravam que amavam a Deus, as coisas de Deus e o povo de Deus. Aí ele diz, não me sobrou outra coisa para amar a mesma coisa que eles amavam. Voltando para a pregação. Versículo 4. 3:4 de Colossenses. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então eu queria me focar primeiro aqui no início, onde fala sobre pensar e buscar as coisas que são do alto. Você está percebendo que aqui existe uma interação com o reino de Deus? Não tem uma coisa tipo, ai, está calor e é Natal. Eu não vou nem colocar esse exemplo, porque a minha intenção não é criticar. Porque aqui não é ideia. Mas também colocando, né? Ai, eu não vou para a igreja, se esse fosse o motivo, eu não vou para a igreja por causa disso. Não é que você tem compromisso, é porque está calor. Alguém uma vez disse lá nos Estados Unidos, o Senhor ele falou, eu vou para a igreja quando o tempo está bom. Só que lá quando faz calor, é um calor de rachar, e quando faz frio, é um frio de rachar. Aí as pessoas que estavam ali no grupinho falou, então quando que o Senhor vai para a igreja? Aí ele deu risada. Porque aí quando o dia está bonito, ele vai andar de motocicleta. Você está percebendo? Mas o que eu quero colocar aqui, então, é que existe essa iniciativa de nós buscarmos a Deus. Você acha que para mim é fácil ter que todos os dias acordar, abrir a Bíblia para fazer um devocional dentro de casa? Você acha que para os meus filhos é fácil? Ou vamos dizer, você acha que para mim é fácil ter que lembrar a metade deles todos os dias que tem que escovar dente? Você acha que é fácil acordar e acordar cedo e se preparar para ir trabalhar todos os dias? Tem muita coisa na vida que não é fácil, mas a gente faz. Mas aqui na palavra de Deus ele está dizendo, buscai. Ele não está esperando quando o tempo estiver bom, ele não está falando quando você tiver vontade, quando você estiver inspirado, ou quando você estiver sentado no banco da igreja, aí você abre a Bíblia. Ele está dizendo, buscai. Por que buscai? Porque morrestes e foste ressuscitado com Cristo. A tua vida agora pertence a Cristo. Versículo 4 disse o quê? Porque Cristo é a tua vida. Se Cristo é a tua vida, por que é que você está procurando vida nas coisas terrenais? Você vê? Fica uma coisa incompatível. Não entra, não encaixa. Mas todos nós, inclusive eu, estamos vulneráveis a colocar a Cristo de lado e buscar um preenchimento, uma satisfação numa coisa terrenal. Em Filipenses capítulo 4, está umas páginas só antes de Colossenses. Diz que existe um segredo para que nós tenhamos um coração contente, um coração alegre. Eu sei que 2016 foi difícil para muita gente. Eu não sei como é que foi aqui para vocês, familiares e na tua própria casa, mas lá no sul existem muitas indústrias. Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, muitas empresas, muitas indústrias. E eu tenho ouvido muita coisa de muitos amigos, uns que fecharam sua empresa, empresas que mandaram embora aí 300, 500 ou mais pessoas. E tem sido um ano desafiador para muita gente. Mas colocando isso à parte, essas coisas mais duras, também tem muita coisa que são coisas menores, mas que roubam a alegria do nosso coração. Nós colocamos o nosso foco em coisas terrenais, em coisas passageiras. Quando nós temos muito, nós reclamamos que queremos mais. Quando nós temos pouco, nós reclamamos que não temos. Você conhece alguém assim? Que parece que abre a boca e só reclama. Ou aquela mulher, ou aquele marido que de repente explode em casa e fala, ué, mulher, quando eu faço você reclama por que fez, quando não faz você reclama por que não faz.
e está sempre reclamando. E nunca tem uma alegria fluindo do seu coração. Mas aqui nesse texto fala que existe um segredo para nós chegarmos a esse lugar. Porque eu confesso, para mim, pessoalmente, Fábio, eu preciso conhecer esse segredo no Senhor. Porque eu, na minha carne, eu sou ingrato, eu sou negativo, eu reclamo, eu resmungo, eu murmuro, mas constantemente eu preciso me apegar a este segredo que um dia Deus falou comigo há anos atrás e que revolucionou a minha vida. Foi um tempo quando a situação estava bem difícil. Foi um ano, 2008, nós estávamos nos Estados Unidos e a economia quebrou. E estava muito, muito difícil. Foi uma crise muito grande que aconteceu. Eu trabalhava na construção e imagine, 2008 foi o mundo imobiliário que tinha quebrado. Então, em outras palavras, não tinha nada para fazer. E então, nesse tempo, eu lembrava que eu ia fazer um trabalhinho aqui, um trabalhinho lá, e o chefe mandava a gente para cá e para outro lugar para fazer alguma coisa. E eu dizia, mas que vidinha. E no meio disso, eu fui trabalhar ali, fazer um trabalho num escritório de um consultor financeiro, um lugar bonito, um lugar grande, luxuoso. E ele puxa a conversa comigo, e ele também cristão. E aí ele estava falando de como ele trabalha, né, das pessoas que ele atende, e ele disse, essas pessoas que eu atendo aqui são pessoas muito infelizes. E ele disse, eu digo para as pessoas, você tem que aprender a se contentar com o que você tem. Ele disse que ele fala isso para os clientes dele. Ele disse, aqui eu trato com gente de milhões de dólares. Aí ele disse, e eu falo para eles, eu mesmo não tenho tudo o que eu quero. E eu tenho que aprender a ser feliz. E daí conversamos e tal, e eu ia embora, peguei minhas ferramentas, eu coloquei as ferramentas ali na caminhonete da empresa que estava estacionado do lado do carro dele, uma Mercedes que estaciona bem no meio da linha para ninguém estacionar perto para não arranhar o carro. E eu ia indo embora, eu falei, não tem nada que você quer, quem não tem nada sou eu. E essa foi a maneira como eu ia embora, dirigindo para casa. E de repente, naquela mesma época, foi quando nós estávamos no shopping com a família, e aí eu vi ali, naqueles negócio ali, né, numa lojinha, que tinha uns anéis ali bonitos, e eu falei para minha esposa, olha que anel bonito. Aí ela disse, você quer, eu compro. Eu falei, não precisa não. Vai, pega aí, eu compro. Ela foi lá, chamou, tirou. Aí eu fui lá, peguei, escolhi. Aí eu terminei com 2. Aí eu falei, quero esse, Unidunité. E daqui a pouco, falei, tá, eu quero esse, eu vou levar esse aqui. Coloquei no dedo, passeamos e fomos embora. No estacionamento do shopping, íamos dirigindo e eu olhava para aquele anel que brilhava assim, não é mais esse aqui. E daí, eu olhava e dizia, acho que eu preferia o outro. Aí ela disse, você está brincando? Acho que o outro ia ser melhor. Tá, então dá a volta aí que eu vou lá trocar rapidinho para você. Que bênção que é minha esposa, não é? Olha só. Ele disse, vai lá que eu troco para você, não tem problema. Eu falei, não vou te dar esse trabalho. Vai que eu vou com o maior prazer. E eu falei, não, eu vou ficar com esse aqui. No outro dia, não sei agora qual é a cronologia daquela situação naquele escritório, você vê que quando Deus está tratando com a tua vida, muita coisa converge para o mesmo tempo, não é? E aí então eu escutei alguma coisa na rádio, cristã também que eu estava ouvindo, e aí Deus falou claramente para mim, você não tem um coração contente. E naquela hora eu compreendi, eu peguei aquilo que Deus, me caiu a ficha e eu entendi, que aquele que não tem o coração contente, nunca está satisfeito com nada. E eu tenho certeza que aí eu percebi, que se eu tivesse dado a meia volta, e feito ela correr para trocar aquele anel, sabe o que eu ia dizer no dia seguinte? O outro estava melhor. Porque o coração descontente
nunca está satisfeito. Pode ser com coisas materiais, pode ser com um simples anel, que no final das contas eu perdi e voltei para o original. Pode ser pela tua família, pode ser pelos teus filhos. Tem gente que nunca fala um eu te amo ou tenho orgulho de você, meu filho. Mas cobrança não falta, porque nunca está bom. Tem gente que nunca está feliz com a sua esposa ou com o seu esposo. Tem gente que tem coragem de falar, mas tem gente que, apesar de não falar, trata com desprezo para todo mundo ver. Porque um coração descontente nunca está satisfeito. E aí você pode trocar de anel, pode trocar de carro, pode trocar de empresa, pode dobrar o salário, pode perder o teu, pode perder os filhos, pode multiplicar a quantidade de filhos, pode trocar de marido, de esposa, mas quer saber de uma coisa? Se você não tem o coração contente, você nunca vai estar feliz. Guarda isso no teu coração. Se Deus te aparecesse num sonho e fala, Feliz Natal, o que você quer de presente? O que você quer? E se Deus realmente te desse aquilo que o teu coração deseja, será que daqui a 1 ano apenas, você ainda estaria feliz com aquilo? Então nós lemos aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler agora da versão da NVI pela maneira que ela escreve. Muito interessante, diz o seguinte, 4:12 da NVI. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Esse versículo eu não quero usar como uma mensagem de vitória, tudo posso naquele que me fortalece, mas eu quero trazer ele para o contexto dele, onde ele diz, eu aprendi o segredo do contentamento. E por causa disso, eu posso ter bastante e posso ter pouco. Posso ter encontrado uma árvore de dinheiro, posso ter ganho um monte de coisa nesse Natal, mas também se não tiver, e pelo contrário, se eu perder, ainda no meio da dor, eu vou encontrar a paz que excede todo entendimento e a alegria que é sobrenatural. Porque a alegria que preenche o meu coração não foi o mundo que me deu. E porque não foi o mundo que me deu, o mundo não pode tirar. E que essa seja a verdade no nosso coração. Que essa seja a verdade do meu coração. De viver neste segredo do contentamento. De independente da situação, em Cristo que me fortalece, eu posso enfrentar qualquer coisa. Porque o meu coração estará sempre contente no Senhor. Amém? E uma pessoa contente no Senhor, assim como eu falei, que você conhece aquela pessoa negativa, que ou você conhece ou você vê ela todo dia na frente do espelho, mas também você conhece uma pessoa que exala alegria. Ou não? Eu tenho prazer quando eu vou na igreja de procurar aquela pessoa para dar um abraço, porque eu sou contagiado pela alegria daquela pessoa. Tem pessoa que se você olhar de perto a vida dela, você vai pensar, mas ela está feliz por quê? De boba alegre? Não, não é de boba alegre. É porque ela está tão cheia de Deus. E ela aprendeu o segredo do contentamento de tal maneira que ela sobreabunda essa alegria que contagia a todos que estão por perto. É uma pessoa que consegue, apesar das dificuldades, viver de uma vida livre, leve e solta. É aquela pessoa que pode, no Senhor, falar com propriedade, que realmente, apesar da situação, está tudo tranquilo e está favorável de verdade. Porque o Senhor é que faz isso acontecer na nossa vida. Amém? Então eu vou terminando aqui.
dizendo: Provérbios 15, parte B, diz o seguinte: o coração alegre está sempre em festa. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é um bom remédio. E enquanto Deus tratava isso comigo essas últimas muitas semanas, eu lembrei de uma canção de criança em inglês que diz: porque um coração agradecido é um coração alegre. E aí então eu vou terminando com aquilo que o pastor Evandro começou a pregar aqui. E junta tudo. Um coração alegre. Diga não à ingratidão. Porque um coração agradecido é um coração alegre. E aí então eu vou compreender quando Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. Próximo versículo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E o próximo versículo diz: e tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Não te chama a atenção que em 3 versículos de instrução de como devemos nos conduzir, ele termina cada versículo dizendo, agradecendo a Deus, com um coração alegre, dando graças a Deus. Porque um coração alegre, um coração agradecido, se enche de alegria. Porque um coração agradecido canta hinos e louvores e salmodia o dia inteiro. Um coração agradecido, ele encoraja ao outro. Um coração agradecido, ele contagia a todos ao seu redor. E aí então foi quando eu aprendi e agora estou procurando exercitar. Irmão, como é que tá? Até pouco tempo eu dizia: eu estou cansado e eu não vejo a hora de terminar esse ano e entrar de férias. Imagina o ânimo da outra pessoa. Que bonito. E daí Deus tratou isso comigo. Aí então eu encontrei com o irmão na rua e falou: e aí, irmão, como é que você está? E ele todo alegre: ai, mano, eu estou cansado, estou com uma dor. Aí ele começou a olhar assim com uma cara, né, coitadinho. Aí eu falei: mas sabe o quê? Aí eu lembrei na hora: mas Deus está me ensinando, eu me corrigi nesse momento. Deus está me ensinando que sim, é verdade, foi um ano difícil. Mas eu olho para trás, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E nós temos estado muito na estrada, nenhum acidente, com 6 filhos, o nosso seguro de saúde tem sido Jesus. A gente não teve tempos graves de hospital. Não tem nos faltado nada, pelo contrário, temos tido bastante. Deus tem cuidado com a gente de uma forma tão linda e tão especial, que a única coisa que me resta dizer é glória, levantar as mãos, louvando ao Senhor, com o coração agradecido. Aí ele, de repente, ele ficou com um sorriso aqui desse tamanho. Aí ele diz: mas é verdade, né? A gente só fala coisa ruim, mas tem tanta coisa boa acontecendo. Irmão, mas eu perdi algumas coisas, eu sofri perdas e coisas, isso e aquilo. Eu também, querido. Só que o reino não é focado nessas coisas. Porque, como eu disse, o amanhã vai chegar. E o teu amanhã, Deus vai cuidar. Mas por quanto? Pelo dia que se chama hoje. Estai agradecido, porque Deus foi fiel. E eu acredito que se você está aqui numa noite como esta, é porque você tem coisa para agradecer. Pelo amor de Deus. Você tem necessidade? Todo mundo tem, quem não tem?
mas que hoje seja um tempo de que nós possamos verdadeiramente estar com o coração agradecido, alegrar o nosso coração e contagiar todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque um coração agradecido é um coração alegre. Um coração agradecido e um coração alegre, ele está contente também no Senhor, ele está preocupado com o que tem ou o que falta na sua casa. E quando ele vive desse jeito, os dias vão passando tão rápido. Sabe por quê? Porque ele não está vivendo o dia de amanhã, ele está desfrutando o dia de hoje. E quando ele menos espera, ele fala, já aconteceu. E esse tem sido o ano do Senhor na nossa vida. Muita coisa aconteceu que não estava nem mais na nossa lista de oração. Sabe por quê? Porque a gente deixou o amanhã, se preocupa pelo dia de amanhã. E quando chega, fora das tuas expectativas, é sempre um presente de surpresa, não é? Então que possamos desfrutar hoje. Desfrute a sua família hoje. Desfrute os seus filhos hoje. Desfrute os seus pais hoje. Desfrute o seu marido, a sua esposa hoje. Meus queridos, vocês moram na cidade que tem o jardim de praia mais lindo do mundo. O que vocês estão fazendo em casa, cozinhando? Desfruta a tua família. Desfruta aquilo que Deus te deu. Amém? Quero convidar aqui a minha esposa. E ela vai terminar com uma canção para nos guiar a um coração agradecido, a um coração alegre. Enquanto eles vão se preparando ali, eu vou terminar ali onde ele fala que... Bom, deixa eu ir lá, senão eu vou falar besteira. Colossenses 3. Colossenses 3, versículos 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestará com Ele em glória. E eu te convido não somente a viver um dia agradecido, mas também aquilo que Colossenses traz, com os olhos nas coisas do alto. Um pregador, Tim Keller, ele diz o seguinte: mesmo que sua vida pareça uma miséria, quando chegarmos na glória, tudo isso parecerá apenas uma noite mal dormida em um pequeno hotel sujo. Ou seja, é uma coisa tão pequena esse tempo que a gente vive aqui, porque Cristo há de se manifestar. E nós veremos essa manifestação com Ele em glória.